Bom dia a todos, é com muita alegria que hoje vamos começar uma série de podcasts. É uma fase nova da minha vida profissional e da minha atuação em redes sociais, que tem sido muito boa nos últimos meses, nos últimos anos. E essa oportunidade surgiu e vamos abraçá-la com o maior carinho para a gente conseguir dar o máximo possível de informação para quem precisa. Nesse primeiro episódio, eu convidei, não poderia ser diferente, uma das mais importantes mães de pacientes que eu já operei até hoje, que é a Leila Donária. Obrigada, fiquei até lisonjeada, já fiquei com vontade de chorar, porque eu choro, né? Fiquei lisonjeada mesmo. Não podia Obrigada. ser diferente de você, porque eu posso dizer que eu operei o Gabinho, o filho da Leila e do Gabriel, em 2017? 2016. 16, então. 16. 2016. Eu cheguei em Londrina em 2015, então foi uma das primeiras. E, sem dúvida, abriu portas para mim, né? Você é uma pessoa conhecida, foi ficando mais e mais conhecida, falando do meu trabalho. E então não podia ser diferente. E a gente tem, no Brasil, mais ou menos uma criança com crânioestenose a cada 1.500 nascidos. Nosso Brasil tem uma dimensão continental e, fazendo essa conta aqui na nossa região, uma conta aproximada, deve nascer a cada dia ou dia e meio um caso de crânioestenose, seja sindrômica ou não. Então isso é um volume grande de casos. E todo caso de malformação, que seja, o bebê nasce com algum problema sério, mais sério do ponto de vista da malformação, do sistema nervoso central, mais ainda, isso causa um grande transtorno na família, no núcleo familiar. Então, acho que é importantíssimo a gente começar essa série de podcasts falando sobre crânioestenose, mas mais do que falar sobre crânioestenose, falar sobre o momento do diagnóstico e a aceitação do diagnóstico. Você fala um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de vocês. Sim, antes de começar a falar desse processo, eu queria falar que é muito importante, o que eu vou chamar ele de você, tá? Claro. Porque ele já é meu amigo, mas o que você tem feito para a sociedade. Porque são tantas crianças com crânioestenose, tantas famílias que não têm noção do que é essa condição, do que fazer quando recebem um diagnóstico ou sequer recebem um diagnóstico. Né? As famílias muitas vezes recebem diagnósticos tardios, o que dificulta demais a vida daquela criança. Então, o que você tem feito para a sociedade é um trabalho incrível que eu faço questão de divulgar sempre, porque foi o que fez no começo lá da nossa vida com o nosso filho a diferença para que a gente chegasse a um diagnóstico e para que o Gabinho pudesse ter uma vida aí plena depois que tudo passou. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Continue sempre. Obrigado. É um prazer. E pouca gente dá informação de qualidade assim, de graça para a população. Eu acho que é o que nós todos deveríamos fazer, mas pouca gente faz, então parabéns por isso. Obrigado. Todo esse processo que a gente viveu foi muito, muito difícil, porque a gente idealizou um filho e, de repente, quem nasceu não foi nosso filho idealizado. Foi nosso filho real. Essa é um detalhe que tem que ser lembrado sempre. Exatamente. Nunca é, né, o que a gente idealiza. Suas duas filhas, que não têm uma condição atípica, não são o que você idealizou, né? Ninguém é. Só que quando nasce uma criança atípica, uma criança com deficiência, uma criança com uma síndrome rara, com um transtorno do espectro autista, essa idealização ela é arrancada de nós, né? Porque você vai precisar rapidamente lidar com o seu filho real, que não é aquele que você sonhou. A idealização de uma criança que não é atípica, talvez ela demore um pouco mais. Lá na profissão, você idealiza que seu filho seja médico e ele vai ser músico, né? E aí você vai sofrer com aquela idealização, né? Talvez demore um pouco mais, mas para nós, famílias atípicas, é uma coisa que acontece ali ao nascimento, muitas vezes. E é muito difícil lidar com tudo isso. E aí, logo depois que o Gabinho nasceu, nós descobrimos, então, que ele seria uma criança que teria uma síndrome rara, que seria uma criança com deficiência. E o processo de chegar até o Dr. Alexandre foi muito sofrido. Porque nós, com 30 dias de vida do nosso filho, descobrimos
que ele tinha uma cranistenose. Eu era profissional da área da saúde. Como que foi esse momento? Eu profissional, meu marido também profissional da área da saúde. Nós dois nunca tínhamos ouvido falar sobre isso. Olha como é importante o seu trabalho. Muitas pessoas não sabem o que é a cranistenose, sendo que a estatística, a epidemiologia dessa condição, ela é alta se a gente for comparar com outras doenças raras. Sim. Não é? Dentro das doenças raras, ela não é tão rara. Exatamente. E assim, a gente nunca tinha ouvido falar, mesmo convivendo nesse meio. E aí, foi um susto enorme. Fomos numa primeira consulta com um neurologista que era talentosíssimo, que falou pra mim que o Gabi ia ser motivo de chacota na escola. Naquele momento eu falei, não é esse profissional. Eu falei, não é possível que em Londrina não terá um profissional que seja talentoso, mas que tenha um pouco mais do que isso. Mas ele indicou cirurgia naquele momento? Naquele momento ele ficou na dúvida, falou, olha, talvez seja só estético. Ah, tá, por isso. Exatamente, só estético. E aí, gente, um outro problema que as famílias enfrentam, né, doutor? Fala um pouquinho sobre isso antes de eu continuar, porque isso é muito importante. Mesmo se fosse só estético, nunca é só estético. Exato. Junto com essa questão estética, tem muitas outras questões psicológicas envolvidas. Existem vários trabalhos de neuropsicólogos que trabalham com grandes grupos de cirurgia craniofacial pediátrica no mundo. Tem um grupo, tem trabalhos do Necker de Saint-Famolin de Paris, tem trabalho do Policlínico Gemelli em Roma, que acompanharam, por exemplo, pais que no momento não concordaram com o diagnóstico ou não concordaram com a indicação de cirurgia. A maior parte desses pais evoluem com quadros, transtornos psiquiátricos, psicológicos, úlcera gástrica, duodenal, problemas depois profissionais por não conseguir se entregar plenamente. Essas crianças que não são operadas, que acabam evoluindo com uma deformidade craniofacial, têm muita dificuldade na escola, dificuldade de aceitação pessoal. Existe, na medida que ela vai crescendo e tomando consciência da situação corporal, facial dela, começa a questionar os pais, mas não tinha nada para ser feito. Como é que eu cheguei nessa condição, Sim. nessa situação? Então, assim, essa frase, só estético, isso é um absurdo da ignorância. Exato. Tá? É só isso que eu tinha que falar sobre isso. E essa fala é muito importante, porque não é só estético. E aí, enfim, esse profissional que era talentoso nos disse isso. E eu falei, não é possível que em Londrina não vai ter alguém que possa atender o meu filho que seja mais do que só talentoso. E aí uma amiga pediatra, a Fernanda, a gente se encontrou e aí ela falou, Leila, pelo amor de Deus, você precisa conhecer o Dr. Alexandre. Ele tá aqui em Londrina há pouco tempo. E aí eu era da ciência, eu fazia ciência nessa época. E todo mundo que eu ia consultar, eu ia atrás do Lattes primeiro. E aí eu abri o Lattes do Dr. Alexandre. É o currículo Lattes, Lattes. Que está disponível na internet. Para qualquer pessoa. Você vai lá no médico, você quer saber a formação daquele médico. Você entra lá no Lattes. E aí eu fui lá e olhei a formação do Dr. Alexandre e vi que ele tinha feito uma excelente faculdade, uma excelente pós-graduação, uma excelente especialização e que ele tinha feito fellow fora do país, na França, Roma, onde mais? Berlim, enfim. Então ele tinha ido para a Alemanha, para a França, para outros países se especializar. E aí eu falei, Itália, né? E eu falei, cara, esse cara é top. Vamos lá ver se ele tem algo mais. E aí eu brinco que, pensa, você com um bebê recém-diagnosticado, pais de primeira viagem, eu e meu marido, a gente estava assim, bem desesperados. Só que o meu marido não tinha ainda visto o exame do Gabinho. Porque o exame do Gabinho tinha saído naquele dia que a gente tinha consulta com o Dr. Alexandre. Eu tinha visto o exame, e aí uma coisa que eu não aconselho pais e mães é olhar os exames dos filhos antes do médico. E aí eu abri, e o exame do meu filho era muito, tá aqui quem sabe melhor do que eu, muito alterado. Quando eu falo muito alterado, eu nunca vou esquecer. Tinha lá 11 linhas
de alterações neurológicas. Ele não tinha só crânioestenose, né? Exatamente. Tinha uma condição sindrômica. Ele tem, né, uma condição sindrômica, então ele tinha muitas alterações neurológicas, muitas. E a última linha estava escrito trigonocefalia, que é a crânioestenose. Uma forma de crânioestenose. É, uma forma de crânioestenose. Gente, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei desesperada. E aí a gente se encontrou, eu e meu marido, logo depois. E ele não tinha visto o exame e eu não queria que ele visse. E eu me lembro que a gente chegou na clínica do Dr. Alexandre, eu fui abrir a ficha e o Gabriel ficou com o Gabinho ali na recepção. E nesse momento que eu fui abrir a ficha, o meu marido abriu o exame. E aí meu marido é médico também. Na hora que ele abriu o exame do Gabinho, ali naquela sala de espera cheia de gente… Gente, o Gabriel começou a chorar de um jeito, assim, que eu… Faz 20 anos que eu tô com meu marido. Eu nunca vi ele chorar alto, ele chorar sentido daquele jeito. E aí eu falei, caraca, lascou. Porque assim, eu já tô desesperada, mas meu marido, que entende um pouco mais que eu, tá muito desesperado. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu não sabia se eu acudia ao meu marido, se eu acudia ao meu filho. O que eu fazia? Nessa situação, nesse ambiente ali… O doutor Alexandre chama a gente pra entrar. Falei, meu Deus, como é que a gente vai entrar na sala desse médico nessa situação? E aí a gente entrou ali, o Gabriel tentou se controlar, foi enxugando um pouco as lágrimas. Eu não tava chorando, mas tava, tipo assim, desesperada. E o Gabinho no carrinho, assim, do lado. Daí a gente entrou ali, gente, né, calma, vamos entrar. Daí a gente sentou ali naquela cadeira. E aí ele pegou, pediu os exames, né? Cumprimentou a gente, colocou os exames lá. E tinha um laudo. E eu fui entregar o laudo, ele não quis o laudo. Dele, não precisa. Falei, opa, já é alguém diferente, não precisa? Como assim? A primeira coisa que o médico faz é olhar o laudo, né? Daí ele pegou e colocou lá no negatoscópio dele aquelas imagens do cérebro do Gabinho. E ali ele ficou um tempo. Sei lá, eu acho que ele ficou cerca de quase 10 minutos, eu acho. De 5? 5 minutos. Um tempo olhando aquelas imagens. Pra mim, pareceu uma eternidade, né? E ele ficou ali, eu vi que ele analisava muito, profundamente aquilo, o que é muito difícil hoje em dia, né? Um médico fazer isso já me chamou a atenção. E aí, a hora que ele terminou, daí eu entreguei de novo o papel dele. Não preciso do papel. Falei, Ele falou assim, gente, calma. Você lembra disso? Eu lembro de alguns flashes. Ele falou assim… O do laudo eu lembro bem. Você lembra? É. Ele falou assim, calma, gente. Ele falou assim, papel aceita tudo. Daí ele negou o papel. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, acho que esse cara não é só talentoso. Acho que ele tem algo mais. E aí ele começou a falar pra gente, né? Olha, realmente, né? O filho de vocês tem algumas alterações aqui, cerebrais. Explicou cada uma delas pra nós. Falou, olha, ele tem uma crânioestenose. Essa crânioestenose é uma condição cirúrgica, né? Você vai precisar… o Gabinho vai precisar de uma cirurgia, realmente. Explicou pra gente como era a cirurgia. E aí ele falou assim, mas gente, agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Como médico, mas como pessoa. Ele falou assim, olha pro filho de vocês. E eu nunca vou esquecer isso. Ele falou assim, ele tá dando sorriso social com 2 meses. O Gabinho tinha 2 meses. Ele falou assim, o Gabinho não é esse diagnóstico. Foi ou não foi? Você lembra disso? O Gabinho é ele. Ele não é aquilo que tá ali. Exato. E aí, o que eu conto nas minhas palestras, que ele ainda não teve a oportunidade de assistir, é isso. Que a gente tava num buraco fundo mesmo. E aí, o doutor Alexandre foi a primeira pessoa que estendeu a mão pra gente. Falou, vem cá. Vem aqui que eu vou puxar vocês pra cima, pra vocês poderem respirar, né? Entendendo que não vai ser fácil, né? Vocês vão ter que passar por uma cirurgia. Ele não escondeu nada. Ele colocou todas as cartas na mesa. Mas vamos deixar isso um pouco mais leve. Vamos olhar para a criança, que não é um diagnóstico. E daí aquilo fez toda a diferença, assim, naquele momento, né? Então, assim, eu já tive outras oportunidades de agradecer, mas eu agradeço muito, muito, porque foi o diferencial pra gente. Esse entendimento, ele é importantíssimo naquele momento, né?
que eu sempre digo, quem já me acompanha nas redes aí, sempre falo, a criança nasceu com aquela condição, ela não está ciente do que está acontecendo. A família sofre exageradamente. O acolhimento deve ser feito com a família. Então, eu lembro bem, quando vocês entraram lá, que tinha uma crise grande ali. Então, assim, eu fiz uma excelente residência médica, onde tinha casos complicadíssimos, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E assim, a gente vai aprendendo a gerir crise. Então, é a gestão de crise, né? Então, assim, um diagnóstico como esse, um diagnóstico de uma criança que tem um tumor, por exemplo, no cérebro, que o pai e a mãe não sabem, o mundo desaba, né? E aí existem etapas, né, nesse momento de gestão de crise. Sim. Né? Então, é isso que eu tentei fazer com vocês ali. E quando a gente tem o diagnóstico de criança estenose, ou você tem diagnóstico de alguma doença, o que o pai e a mãe quer logo é resolver. Vamos resolver. Então, se nasceu, vamos... E a criança estenose não é assim. A gente precisa que o bebê cresça, a gente precisa saber como é que o bebê está mamando, o que ele está mamando, se é leite materno, se é fórmula, se é associação, como é que está sendo o ganho de peso, como é que está a saúde de uma forma geral, especialmente bebês sindrômicos podem ter outras situações de absorção e tal. E é claro que existe o tempo ideal de operar, mas esse tempo nunca vai ser logo depois que o bebê nasce. Existe sempre uma condição que eu digo que o bebê nasce com muita hemoglobina fetal, que é um tipo de hemoglobina que é o que está no sangue, que carrega o oxigênio, que não tem tanta afinidade pelo oxigênio assim. Então, se a gente operar essa criança depois dos 3 meses, é mais seguro. Geralmente, depois dos 3 meses, essas crianças já estão com mais de 5 quilos, 5,5 quilos, 6 quilos, que é uma segurança melhor. Gabinho foi 4 e pouco, né? 4 meses. Foi 5 meses. 5 meses. 5 meses, com quase 10 quilos. Ele já estava... 9 quilos. Ele estava com um peso... Esse é uma grande... Que o bebê, para criança estenose, a gente precisa que o bebê tenha peso, porque o peso vai ter mais sangue. É uma cirurgia que a gente mexe com pele, músculo e osso, a gente não mexe para baixo da capa do cérebro, a gente nem vê o cérebro numa cirurgia dessa. E uma cirurgia que pode ter sangramento. Então, o ideal é a gente fazer num momento em que o osso não está muito grosso, que não tem muitos canais venosos dentro do osso, em que o osso é mais maleável para a gente trabalhar, e ao mesmo tempo que a criança tenha uma condição melhor. Só que o que acontece? A gente tem esse diagnóstico com 1 mês, 2 meses, a criança vai operar com 4, 5, e nesse meio tempo? Exato. Você tem que ter essa família na mão. Tem que ter essa família com confiança. É óbvio que essa família pode consultar outros médicos e tal. E dependendo da urgência, do desespero, dependendo algum outro médico pode perceber isso. Aí você fala, não, vamos operar logo. Você tem que resolver logo isso, porque percebe que a família quer, e aí é tanto, e aí fica na base do dinheiro. Você sabe como é que funcionam essas coisas, né? E não é o ideal. Isso acontece demais. Sim. Né? Então, esse período entre o diagnóstico e o momento da cirurgia, ele também é um período de estresse, Como que foi para vocês isso aí? Nossa, eu lembro que você falou assim pra gente, olha, ele vai precisar ganhar peso, né? Então, a cirurgia deve acontecer aí por volta dos 5, 6 meses. Vão pra casa, e daí ele virou pra mim e falou, Leila, você tem uma meta aí. Ele falou, você vai estimular o seu filho, você vai olhar pro seu filho. E quando ele ganhar o peso necessário, a gente volta aqui e aí a gente vai marcar a cirurgia. E assim, só que ele passou tanta confiança, porque eu acho que é isso que é importante, né? A partir do momento que você confia, essa relação médico-paciente, ela é extremamente importante. Então, assim, é você encontrar alguém que você realmente confie. Então, eu entreguei o meu filho pra ele com a certeza de que ele tava, assim, totalmente assistido. De que o meu filho ia ter o melhor tratamento. Então, essa certeza me deu muita segurança. E aí, eu sempre falo isso, eu não sei falar como que a gente viveu aqueles próximos 3 meses. Porque, assim… Ficou meio apagado, talvez. Eu meio que apaguei isso, assim. Porque foi um período muito difícil, né? Tinham outras condições que não eram só a crânioestenose. Então, a gente tinha que lidar com muita coisa. Mas eu me senti, assim, acolhida mesmo. Essa é a parte importante. Exato. E essa questão da confiança é importantíssima. Eu até já falei num post recente que eu fiz sobre confiança. Você acha que você já viu, até repostou ele. Que quando a gente faz esse diagnóstico precoce, é ótimo. É o seu melhor caminho. Você vai escolher o melhor momento de operar. E a gente tem condição de se falar mais vezes, a família e o médico. Né? Então, assim, quando eu faço muito consulta online. Então, às vezes, até crianças de outros países e tal, a gente faz… A criança, ela tinha 10 dias. A gente faz outra consulta com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. Isso estreita laços entre a equipe e a família. Tira dúvidas.
mantém a família orientada e acompanhado. Tipo, tem 10 dias de vida, vamos operar com 6 meses, tá? Toma seu rumo e depois a gente conversa. Eu acho que não é bem assim, você tem que continuar dando assessoria, vamos dizer assim, né? Técnica e de segurança mesmo. Sim. Né? E outra coisa importante, que quase ninguém fala sobre isso, e na minha forma de ver, o médico também tem que sentir confiança nos pais, na família. Sim. Sentir que eles estão passando aquela energia boa e que vai dar certo. Eventualmente a gente pega, assim, famílias que parece que não criou uma relação, porque essa relação ela é ida e de volta, não é Sim. só médico-paciente, ela é paciente-médico. Sempre se falou nas escolas de medicina, a gente estuda relação médico-paciente. Para mim é mais do que isso, é paciente-médico também e é ao mesmo tempo, simultânea, uma troca de fluidos, troca de energia que tem que ser boa e é uma ponte que eu falo. A gente vai construindo uma ponte de confiança e essa ponte vai ligar de um lugar ao outro com um buracão no meio de ansiedade, de medo, de angústia. De um medo, meu filho pode morrer na cirurgia, pode morrer na anestesia. Não é bem assim, mas é claro que a gente tem nossos medos, nossas ansiedades próprias. E quando é com nossos filhos, isso fica multiplicado por 200, né? A gente dá qualquer coisa para estar no lugar dos filhos quando eles estão doentes, né? Seja uma febrinha, seja um tumor no cérebro, né? Então, o médico, a equipe, isso serve para qualquer situação, né? Precisa sentir que a família tem confiança. A família, por algum motivo, não foi com a cara do médico, ele falou alguma coisa que não gostou muito, super técnico, recomendado, estágios do mundo inteiro, tal, mas de repente não bate. Não, você vai atrás de outro. Exato. Para buscar a verdade. Você tem que olhar no fundo do olho do médico e encontrar a verdade que você quer. Na verdade, não é que você quer, que precisa existir. Exato. Né? Agora eu falei até uma coisa que às vezes as famílias vão consultando com o médico até achar um médico que fale o que você quer escutar. Exatamente. Só que na verdade não é bem aquilo. É o que realmente a gente precisa falar. Às vezes eu falo, eu vou falar um negócio pra vocês, não é exatamente talvez o que vocês queiram escutar, mas é isso. E pode ter outras pessoas com outros médicos com outras opiniões, mas a minha opinião, balizada no que eu conheço, é isso. Né? Então, assim, esse período geralmente é um limbo mesmo, né? Entre a indicação da cirurgia e o momento da cirurgia. Sim. E no dia da cirurgia? Ai, gente, olha, eu falo que eu tô ficando acostumada em contar essa história, porque eu conto muito, né? Mas o dia da cirurgia ainda é algo que me emociona muito, assim. Porque eu lembro, né, que a gente chegou bem cedinho no hospital. E aí eu entreguei o Gabinho pro meu marido, que também chama Gabriel. E eu falei, amor, você vai entrar com ele no centro cirúrgico. Porque meu marido também é médico cirurgião, então tinha essa possibilidade. Falei, você vai segurar na mãozinha dele, você vai segurar ele. Você só vai soltar na hora que ele estiver entubado e pronto pra começar a cirurgia, sedado. E aí você me liga. E aí na hora que o Gabriel me ligou, ele falou, vai começar. Eu não sei falar, assim, o que eu senti é inexplicável. Daí eu não tava naquele buraco mais, eu não tava em lugar nenhum, sabe? E eu lembro que quando ele saiu da cirurgia, né, todo enfaixadinho, deu tudo certo, né? O meu marido tava tão confiante, eu também estava. O Gabriel entrou na cirurgia. Entrou. Eu lembro do momento dele Queria ficar lá o tempo inteiro, meu marido, na cirurgia do filho. Acho que ele não ficou o tempo todo, mas porque eu liguei e falei, vem, sai daí agora. No momento que tava tudo exposto, que tava o cérebro exposto, a órbita exposta, tudo. Ele tava ali, eu falei, tá tudo certo com você? Tá tudo bem? Cara, daí, pensa só, pro cirurgião, o pai ali, cara. Eu liguei pra ele. Você vê a cabeça do seu bebê desconstruída, né? Assim que se fala hoje. Meu pai e meu sogro. O meu pai não, o meu marido e meu sogro, né? Estavam lá os dois. Eu liguei pro Gabriel, depois de umas 2 horas, eu falei, você sai daí agora. 2 horas não, acho que uns 40 minutos. Você sai daí agora, o que você tá fazendo aí, sabe? E aí, enfim, foi isso e deu tudo certo. E eu falo que pra mim foi um renascimento. E o resultado foi excelente, né? Não. Recuperou muito rápido. O crânio dele era muito mal formado, né? A trigonocefalia dele era uma trigonocefalia muito significativa. Tá
tava, assim, muito aderido. Eu uso ele como né? um exemplo até hoje, assim. Eu tenho uma fotinha dele que, acho que 1 mês, 40 dias depois da cirurgia, que ele tá… Sim. Eu acho que eu nunca te mostrei essa foto. Eu quero ver. É que ele tá bonitinho, assim, furando meu consultório, assim, tirando foto. Que aí dá pra ver do meio Certinho. do cabelinho, né? Porque cabelo eu não tirei tudo. E dá pra ver só a cicatriz, assim, e a testinha dele perfeita já, assim, né? Eu lembro que eu falei assim, poxa, que baita cicatrização que ele tem, né? Sim. Recuperação ótima. Foi incrível. Ele saiu da cirurgia já uma criança diferente. Olha só. Antes da cirurgia, ele tinha um olhar o tempo todo aqui, ó. Né? Nem sei se a se a neurociência explica isso, assim, sabe? E ele saiu da cirurgia uma criança diferente. Ele parece que soltou alguma coisa, assim, sabe? Como ele tinha muita ele devia ter algum entrapment, né? Algum, sei lá, eu não lembro o termo agora, mas de nervos da musculatura ocular extrínseca, né? Eu lembro que você falou que logo depois da cirurgia ele abriu a mãozinha dele era só fechada. Exato. Tinha muita compressão cerebral. Muita, né? E depois, aí só pra finalizar o Gabinho, eu lembro que daí a gente continuou os acompanhamentos com o Dr. Alexandre. E aí eu lembro que o Gabinho começou a andar antes dos 2 anos. Daí eu cheguei no consultório dele. E ele sempre torceu muito, né, pela gente. Sempre foi essa pessoa, gente. É porque é duro eu ficar aqui rasgando seda pra ele, mas é tudo verdade. Ele fica meio sem graça, às vezes, eu percebo. Mas eu lembro que daí o Gabinho teve uma queda. E aí eu falei, pelo amor de Deus, né? Eu preciso levar o Gabinho agora, onde você tá? E aí ele tava em determinado lugar, fui lá. E daí ele falou, Leila, olha, eu sabia que o Gabinho ia longe. Ele falou, eu sempre acreditei nele. Mas assim, ele tá fenomenal. E realmente, é isso. O médico acreditar, ele nunca me falou o contrário, de que o Gabinho não conseguiria. Nunca. Então, o médico acredita no paciente, independente do diagnóstico. Porque assim, não tem direito de rotular um paciente e… Sabe, cada um é um de um jeito. Você vai estimular a criança e ela vai evoluir da melhor forma. É o 100%? Vai ser o 100% dele. Exato. Né? Então, assim, porque tantos casos na literatura evoluem, não sei o quê, isso é muito frio, né? Isso é muito papel de novo, né? E não é fácil, mesmo pro médico acreditar no que… Porque assim, gente, quando eu falo de alteração, e o Dr. Alexandre tá aqui, né? Existem alterações e alterações. No caso do Gabinho… com muito menos, talvez uma criança possa viver numa situação muito mais difícil, né? E assim, não cabe comparações. Eu acho que ninguém tem que comparar ninguém a ninguém. Mas assim, quando você olha, né, pela medicina, né, pela ciência, você olha um cérebro igual ao do meu filho… É muito difícil, né? Talvez para a família, às vezes até para o médico você dá acreditar. Uma predição, assim… positiva e, né, otimista e tal. Mas ninguém tem direito de… Mas é isso. A gente não sabe como que ocorre exatamente, o quanto que ocorre a neuroplasticidade. Exato. A gente sabe quando ocorre e que o estímulo sempre vai melhorar. Então, eu tenho certeza, eu vejo, te acompanho em tudo, eu vejo que o Gabinho continua tendo ganhos, né? Sim. Ele continua tendo ganhos, né? Então, assim, antigamente, quando não se conhecia ou não se tinha uma abordagem semelhante, essas crianças eram todas reduzidas à institucionalização, né? E ficavam lá, assim, praticamente presas, né? Como, não passa ali perto não, tá? Que aquela criança é brava. Exato. Não passa perto da porta da pai não, senão eles te batem. Sim. Sabe? Eu sou da década de 70, não vou falar o ano que eu nasci, mas a gente escutava isso, né? Sim. Infelizmente, graças a Deus tem mudado, a nossa sociedade está mudando em termos de inclusão, de entendimento, antes de mais nada. Exato. Né? As condições neuroatípicas sempre foram vistas com muito tabu. Muito tabu. Muito. E muitas vezes colocado tudo no mesmo balaio, né? No mesmo pote, tudo junto, e não tem nada a ver. Exato. Né? Precisa se entender, estimular cada criança na sua hora certa, com a estimulação certa. E assim, a gente vê dificuldades também. Hoje já melhorou até nas escolas, né? Os professores, os diretores, os pedagogos em conseguirem entender isso aí. Sim. Tem melhorado demais, mas ainda tem escolas que não são inclusivas. Escolas particulares que são tal, mas você vê que eles não dão
oportunidade das crianças se matricularem ou não fazem questão que as crianças se matriculem lá, com muita tristeza, né? Então você tem isso ainda é muito complicado, né? A gente precisa avançar muito. Mas sabe uma coisa que me veio agora que eu fiquei muito curiosa? Você falou, né, dessa questão. Você tem um olhar para as crianças neuroatípicas diferenciado? Lógico que porque você trabalha com isso, mas por que você escolheu isso? Teve alguém na sua vida? Como é que foi essa carreira? Por que você chegou para trabalhar com crianças atípicas? Na verdade, assim, eu sempre gostei de criança, né? Sempre gostei de brincar com criança e com os primos e tal, e criança de outras. E aí, obviamente, aí eu fui para a área médica, sempre fui extremamente curioso e interessado, gostava de estudar ciências de uma forma geral, tudo que fosse relacionado à ciência, extremamente curioso com tudo. E quando eu pegava para estudar alguma coisa nesse sentido, eu ficava horas lendo, estudando e tinha facilidade em decorar coisas, etc. Quando eu entrei na faculdade, a minha curiosidade maior era com relação ao cérebro, funcionamento do cérebro, neuro, tudo que eu achava linda a palavra neuro. Neuroanatomia, neurosemiologia, qualquer coisa, eu achava aquilo lindo. E logo no primeiro ano eu procurei estudar um pouco mais de neuroanatomia, procurei fazer estágios dentro do laboratório de neuroanatomia. No segundo ano eu dissecava cérebros ali sozinho, com base em alguns atlas e tal. E até essas peças que eu dissequei até hoje estão no laboratório lá da Unesp. Caramba. E aí você vai se interessando, né? Aí fui estudar livro de anatomia comparada, depois semiologia e me tornei monitor de neurosemiologia, de monitor de neurologia. E aí eu percebi que a questão de clínico e cirurgião, se tiver estudante de medicina aqui escutando a gente, isso é uma questão de perfil, né? Você vai descobrir o seu perfil, se tem perfil clínico ou perfil de cirurgião. Meu perfil sempre foi de cirurgião, mais prático, resolver as coisas com a mão. Eu toco, eu sou músico, né? Então eu toco piano ali, toco violão, então eu gosto de executar, né? Então, assim, eu preciso trabalhar com a mão. Então, então eu nasci fazendo isso, então aí neurologia com cirurgia vira neurocirurgia, que é um negócio complexo, que tem pouco nas escolas, no currículo mesmo, né, regular das escolas, pouco se fala de neurocirurgia. Então, eu fui fazer estágios, participei de assim, como ouvinte em congresso, para entender se era aquilo mesmo. Fiz vários estágios, gostei, achava interessante. E, ao mesmo tempo, sempre gostei de criança também. Eu tive, como eu disse, no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, tem um movimento muito grande de neurocirurgia pediátrica. Sempre teve, por questão da influência do professor mais antigo lá, o Dr. Hélio Rubens Machado, que é um dos primeiros neurocirurgiões pediátricos do Brasil. E assim, eu tenho um relacionamento próximo com ele, conheço os filhos desde antes de entrar na faculdade. E meu irmão estudou com um dos filhos dele. Então a gente era assim mais próximo e tal, e me interessava aquele assunto. E quando era coisa a respeito de criança, me interessava um pouquinho mais. E aí você começa a prestar mais atenção e tal. Quando eu terminei a residência, quando você termina a residência de neurocirurgia, que hoje são 5 anos, o ideal é você escolher um caminho dentro da neurocirurgia, qual que você gostaria de estudar mais e de seguir mais. Você pode ser um neurocirurgião geral, mas tem alguma preferência. E eu fui indo para o lado da neurocirurgia pediátrica. Quando eu vim aqui para o Paraná, em 2005, eu estava começando a fazer essa pós-graduação. Eu operava crianças, mas obviamente não tinha aquela experiência. E fiquei um bom tempo operando adultos também. E fui fazendo fiz curso de pós-graduação que tinha aqui no Brasil, da Sociedade Europeia de Neurocirurgia Pediátrica, que fez um módulo aqui, um módulo na Argentina, depois outro módulo no Brasil, me interessei mais, aí comecei a conhecer os maiores serviços da Europa de neurocirurgia pediátrica, fui conhecer na Cardiac Famalade em Paris, um em Roma, passei mais tempo em Berlim, na Charité. E fui me interessando e alguns colegas... Estudou pra caramba, né? Alguns colegas mais velhos aqui de Londrina me chamavam para operar crianças, porque sabiam desse meu interesse. Eu fui entrando nessa... Né? Sempre gostei de trabalhar com ultrassom, eu tenho um ultrassom meu, e o ultrassom transfontanela, que a gente faz através da fontanela, através do crânio da criança... você diminui a possibilidade de fazer tomografia e ressonância em bebê, por exemplo, que agiliza muito mais. O bebê pode fazer o exame no colo da mãe mamando, por exemplo. Não tem que sedar, não tem que tomar contraste. Você consegue fazer um exame funcional, inclusive.
Então, e aqui na cidade ninguém tinha isso. Isso que eu ia perguntar, né? Por que Londrina? Na verdade, eu saí lá de Ribeirão Preto procurando um lugar que tivesse menos especialistas mesmo. Eu fui pesquisando e vi que o norte do Paraná era uma excelente região. E como eu não era ainda um especialista né, mais focado na neurocirurgia pediátrica, eu fui primeiro para Cianorte, aqui no Noroeste, que não é muito longe de Londrina, mas não é tão perto, 170 quilômetros e tal. Morei lá, mas estava sempre para cá para operar crianças. Na medida que a procura, né, por neurocirurgia pediátrica foi aumentando, eu fui vindo para cá até que me mudei definitivamente para Londrina para focar no tratamento das crianças. E isso foi evoluindo, acontecendo, conhecendo mais pediatras, os intensivistas pediátricos, esse relacionamento mais próximo por estar sempre fazendo ultrassom. E existem várias particularidades na criança que, assim, você usa equipamentos diferentes para operar, você tem técnica diferente para operar, você não é tão, muitas vezes, invasivo como é em adulto. Dá para você fazer um tratamento, esperar a criança crescer e ver como é que fica. Então, tem várias situações que você pode ir acompanhando a criança. Por exemplo, tem crianças com malformações graves, que nasceram com malformações graves, que eu já operei, por exemplo, 20 vezes. 20 cirurgias. A criança hoje tem 4 anos e está indo bem. Porque você faz uma cirurgia, de repente muda um pouco a dinâmica do líquor, precisa mudar a tática da cirurgia, a criança vai desenvolvendo. A criança operou 20 vezes a cabeça, então é um vegetal, não é assim. Não. Né? E a coisa foi indo, foi evoluindo, teve a questão da pandemia, que aí diminuiu o trabalho de todo mundo. Eu fiquei praticamente trabalhando muito pouco. Passei a trabalhar 10% do que eu fazia e passei a focar na rede social. Pois é, né? E aí eu queria chegar nesse ponto. assunto. Porque eu sou entrevistada, mas eu tenho que falar aqui 2 coisas. Eu acho que, assim, a pandemia, né, realmente veio para mudar muito o que a gente estava acostumado, né, a fazer. A gente foi obrigado, né? Eu também, na pandemia, que comecei mais profissionalmente o meu Instagram. Mas daí na pandemia você foi pra internet e aí de repente… Gente, ele é famosíssimo na internet. Quem tá nos assistindo provavelmente é seu seguidor. Tá começando, só 20 e poucos mil seguidores. Eu tô com 38. 38?! Parei lá nos… Aquele dia era 20 e poucos. Não, aumentou bem. Caraca! Mais de 38 muito bom. mil. 38 mil seguidores. E mais do que isso, muitas homenagens merecidas, né? Recentemente, eu vi que você recebeu uma homenagem aí da ONU, muito merecida. Agora, aqui em Londrina também, queria que você falasse sobre isso. Que premiação que foi essa? O grau de importância. Não, Fala assim… Eu sei que você não vai se achar, não. Pode falar a verdade pra nós. Assim, essa questão da rede social joga a gente pra gente não sabe, né? Então, assim, eu tenho vários filhos de brasileiros que moram no mundo inteiro. Eu já atendo criança que mora na República Dominicana. Caraca. Criança na América Central, outros países, Paraguai, Bolívia, Suíça, França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, né? E veio uma criança da Austrália ontem, brasileira, que nasceu na Austrália, mas filho de brasileiros, que a mãe quis trazer a criança presencialmente para eu examinar. Então, a rede social vai chegando E aí chegou uma mensagem lá para mim, a Associação Brasileira… Forças Internacionais de Paz da ONU do Brasil escolheu o Dr. Alexandre por uma condecoração e tal. Eu queria… o contato, falar com ele, porque às vezes eles acham que não é a gente mas sou eu mesmo que respondo, né? Na época eu não dei bola pra eles. Isso aqui é trote, né? Não acreditou. Pedir dinheiro, sei lá o que é. Deixei quieto aquilo, aí mandou outra mensagem, outra eu fui ver o que era. E era exatamente isso. A representação da ONU do Brasil é feita pelas Forças Internacionais de Paz, que são aquelas pessoas que são militares ou civis que se unem e vão nas Forças de Paz. Que teve em Suez, Haiti, Timor-Leste, né? Mais um outro que eu esqueci, foram 4. E existe essa Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, tem seu departamento de saúde, que eles representam a ONU no Brasil. O departamento de saúde fez uma pesquisa em perfis de profissionais de saúde em ascensão e achou um do meu nome. Caramba. E gostaram do tipo de coisa que eu faço, que é orientação para essa questão de craniosinostose, doenças complexas. Eu respondo muita caixinha de pergunta, faço orientação de graça mesmo, né? Às vezes fala, por que você respondeu isso aqui? Porque isso aqui é uma consulta. Porque, na verdade, quando a gente vê que
a dúvida está evoluindo para uma consulta, não dá para fazer uma consulta por direct mensagem ou assim. Mas de repente me mostra uma foto de um exame lá e eu faço uma triagem, falo, não, isso não é cirúrgico, ponto final. Acabou, para aquela família já está resolvido. Às vezes naquela região dele lá não tinha ninguém para ver isso. Pará, gente, né? olha isso. Manaus, olha isso. Norte, Nordeste e tal. E, não, isso aqui é cirúrgico. Bom, aí vira uma consulta. A gente faz uma consulta online e tal. Ou a família vem pra cá. E pra mim, na verdade, eu gosto de fazer isso, né? Então, ele é empático, gente. Isso é visto... Eu falo isso, é empático e afetuoso. Porque também não é só empatia, é afeto também. E aí eu faço certificado de coragem pras crianças, né? Uma graça. Pra ter aquele momento de dor, de sofrimento, de dificuldade. Mais pra frente, a criança que não vai lembrar daquilo, mas os pais vão ter aquilo enquadrado ou guardado. E falar, quando você foi pequena, olha aqui, ó. Ó, você ganhou isso aqui, você fez. Então, você pode chegar na escola lá e falar pros meninos lá que essa marquinha que você tem aqui te fez muito mais corajoso que todo mundo aqui. É verdade. Então, melhora a autoestima da criança e tal. E aquilo melhora, dá até mais ânimo pra própria família, né? De que todo mundo, aquele certificado de coragem não é pra criança, é pra família, né? Então, isso foi sendo visto como uma questão de humanização de uma situação dentro da neurocirurgia, dentro da neurologia, pediatra, neurocirurgia, que é uma área que é muito cheia de tabu e de dificuldades, como uma questão de mais humanizada e tal. E o pessoal lá resolveu... Acho que tem até foto aí, não tem? Me condecorar. Fui condecorado, né, com uma medalha de mérito da paz, uma medalha muito bonita. Linda assim, medalha, eu vi. E logo em seguida, na semana passada, o deputado Tercílio Turino me trouxe da Assembleia Legislativa do Paraná também uma menção honrosa, tal, por conta dessas coisas que estão surgindo e o crescimento, né, da rede social. Então a gente fica muito, muito grato, né, por todo esse reconhecimento. E isso dá mais incentivo pra gente continuar seguindo nesse caminho que tá certo. Pelo jeito, tá certo esse caminho. Vamos seguindo aí, né? Do ponto de vista profissional, as coisas melhoram, as pessoas te procuram e tal, né? Então, a gente consegue em Londrina. Londrina, então, assim, por que Londrina também, né? Continuando a responder a sua pergunta. Londrina é uma cidade muito bem localizada, né? Próximo aqui do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, sul de São Paulo, pro sul do Brasil, os países aqui da América do Sul, tem um aeroporto dentro da cidade, essa é a grande vantagem. Então, assim, do aeroporto pro meu consultório não são 10 minutos de táxi ou de Uber, né? Então, a gente tem uma malha viária boa também, né? Boas estradas chegando aqui. A gente tem serviços excelentes, como hotéis próximos de hospitais. A gente tem excelentes restaurantes, tem parques, né? Tem ali... o lago, né, que as famílias vêm. Então, assim, tem várias famílias que vêm de longe. Uma família veio do Rio Grande do Norte esses dias, no interior do Rio Grande do Norte, para operar a criança. Ficaram aqui 20 dias aqui na cidade. E conheceram toda a cidade e tal, né, para dar tempo de a gente fazer a cirurgia, ficar internado, poder ver ali os pontos, a criança voltar para casa. Então, assim, Londrina facilita bastante a gente, né. E a maior concorrência que a gente tem hoje é com São Paulo, obviamente, né. E São Paulo, os preços, quando a gente for fala do particular, os preços são pelo menos o dobro do que aqui, né? Sim. E a gente trazendo esse atendimento que eu gosto de fazer mais caloroso, mais próximo, mais empático, mais voltado pro problema todo, né? Da família, da crise daquele momento, do que propriamente a doença em si. Eu acho que isso ajuda bastante. Muito. Né? Muito. Eu sempre indico porque realmente é algo que eu vivi na pele. Então, assim, faço questão de sempre falar de você, aonde eu vou. Inclusive para os meus seguidores de São Paulo, porque aqui venham conhecer Londrina e aí já eu operei uma criança consulta. Da Grande São Paulo esses dias, né? Eu faço consultas com pacientes que moram em São Paulo também. Né? Tem excelentes médicos, excelentes serviços, mas São Paulo é uma cidade muito grande, que tem os melhores médicos e também tem uns que não são muito bons, assim. Exatamente. Né? E aí, só queria falar uma coisa. Muito cuidado na hora de escolher o médico que vai operar o seu filho. Porque hoje, o doutor falou um pouquinho aqui, né? Sobre essa questão de neuro geral, neuropediátrica. É super importante, aí eu falo como mãe, você saber o médico certo. Aquele médico tem realmente experiência em criança, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Mas hoje pesquisa, é muito fácil, né? Pesquisa. Pesquisa. Instagram, YouTube, Google. Vê se... seu filho tem uma trigonocefalia, vou operar com aquele médico. Tá? Quantos que aquele médico operou? Exato. Deixa eu conversar com uma mãe. Peraí, é fácil achar no Instagram. Mamãe, você operou com ele? Como é que foi? Deu tudo certo e tal.
Ah, não, o doutor ali, ele opera, mas nossa, não tem nenhuma mãe para conversar, porque as mães não têm contato. Conversa, estranho, né? exatamente. Hoje em dia, você pode falar com quem você quiser, né? Acho que é isso. A conversa tá excelente, maravilhosa, mas a gente precisa terminar. É isso. Né? Agradeço, Leila. Eu fiz esse primeiro podcast para te entrevistar, mas acabei sendo entrevistado também. Então foi uma troca de energia, né? É isso. Então agradeço e em breve a gente vai seguir aí com novos episódios, com novos convidados. Espero que tenham gostado desse podcast piloto e vamos em frente. Um abraço a todos, que tenham muita saúde e fé e sigam em frente. Um abraço.